gente. Hoje é o Dia Mundial de Ação de Graças, né? Uma das datas mais importantes nos Estados Unidos e no Canadá. E aqui no Brasil a celebração também acontece ainda que sem o mesmo destaque, né? Verdade. O Dia de Ação de Graças é uma oportunidade de gratidão a Deus e de reconhecimento por tudo que foi conquistado ao longo do ano, como nós já dissemos aqui. Mas quem está com a gente para falar a respeito da história desse dia é o pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, historiador Nilson Júnior. Pastor Nilson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Notícias do Bem. Sempre um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios ao vivo, né, para esse nosso bate-papo, né, para essa nossa interação. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham, um abraço a todos. Eu que agradeço mais uma vez, Roberto e Tainá, pelo convite para estar aqui para aprender e compartilhar um pouquinho e meditar, né, nesse dia tão importante, que embora não faça parte assim da nossa cultura de maneira tão sedimentada como faz lá nos Estados Unidos, né, mas aqueles que são influenciados ou pela nação norte-americana ou pela fé protestante, como nós aqui no caso, é uma data importante para nós. Com certeza. Bom, para a gente começar, eu queria que o senhor contasse para os web telespectadores e para nós também, né? Como é que foi o surgimento dessa celebração do Dia Mundial de Ação de Graças? Isso foi lá no século XVII, né? Isso. Para a gente entender um pouquinho, né, o nascimento dessa data tão importante ali para a nação norte-americana, nós temos que entender que ela nasceu nesse contexto, né, no contexto do surgimento, da formação da nação norte-americana, né, os Estados Unidos da América. Então, ali mais ou menos exatamente no século XVII, ali por volta de 1621, né, os colonos ali, eles tiveram uma colheita, assim, muito significativa, que, no caso ali, interpretada pela fé protestante, gera uma gratidão muito grande naqueles irmãos nossos do passado, e aí eles se reúnem para celebrar, para agradecer a Deus por essa colheita, que foi uma colheita, né, muito bem-aventurada. Daí nasce o costume, né, de todo, como você disse lá no início, né, parece quase que um trava-língua, né, toda quarta, quinta-feira do mês de novembro, quase que eu me perco aí no trava-língua, toda quarta, quinta-feira do mês de novembro, eles se reúnem, né, as famílias, junto com outras famílias também, para celebrar, para agradecer a Deus, e aí pelos motivos mais diversos, né? E só que de 1621 até alguns anos depois, essa data não era oficialmente comemorada em todos os estados ali dos Estados Unidos. E aí foi ali no ano de 1863, quando o presidente dos Estados Unidos era o famoso Abraham Lincoln, ele sim oficializa toda quarta, quinta-feira do mês de novembro, como sendo a data oficial para o então chamado Dia Nacional de Ação de Graças. Então é nesse contexto aí, né, da formação dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos era uma colônia no início ali da Inglaterra, que nasce esse dia tão importante ali para eles e também para outras nações. Muito bom. Pastor, a importância, né, da gente manter essa data, da gente ainda ter essa data tão presente e comemorar esse dia, né, e lembrar de ter um dia, não só esse dia, mas ter um dia específico, né, de agradecimentos, de estar toda a família reunida e todo mundo junto para agradecer, né? Temos muitos motivos, né? Sim, com certeza, Tainá, né? É claro que a gente conversando às vezes com as pessoas, né, algumas de repente elas vão falar, né, que todos os dias são dias de agradecimento, e isso é verdade, né? Agora, por outro lado, é importante, né, eu creio que as escrituras elas nos ensinam até alguns marcos específicos, né, para que nós celebremos em datas específicas aquilo que nós devemos celebrar todos os dias também. Então, eu creio que é muito saudável, né? Eu creio que é muito pedagógico, creio que é muito instrutivo separar um dia para refletir de modo especial nessa data e na questão da gratidão a Deus. Se nós entendemos a gratidão como sendo a nossa alegria direcionada a Deus, pela graça dele em nossa vida, né? E essa é uma definição ali que eu pego ali do John Piper, gratidão é a alegria nossa direcionada a Deus pela sua graça em nossa vida. Então, realmente, a gente deve celebrar isso todos os dias, mas é muito salutar, é muito importante que nós celebremos num dia específico, reunindo com outras pessoas, resolvendo, de repente, os nossos problemas, agradecendo e meditando de forma mais focada em alguns assuntos específicos, cultuando a Deus, separando um tempo
para isso. Eu creio que isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Essa data ela acabou indo para outros países, no Canadá também, o Dia Nacional de Ação de Graças no Canadá, que inclusive não é agora em novembro, já foi em outubro, foi antes, mas é uma data importante também. E aqui no Brasil essa data também acabou chegando muito por conta também da influência das igrejas protestantes, né, pastor? Sim, sim. Normalmente no Brasil, ou em escolas que são, de alguma forma, culturalmente influenciadas pelas escolas norte-americanas, ou em empresas que são empresas norte-americanas e que trazem, obviamente, essa cultura, mas principalmente pelas igrejas protestantes, né? Historicamente, no Brasil, até onde nós sabemos, essa data ela chega com um pouco mais de presença no ano de 1949, quando o presidente era o Dutra, né? E ali ele, pela influência do ministro lá nos Estados Unidos, né, do embaixador brasileiro em Washington, ele é influenciado, né, o embaixador, ele de alguma forma influencia o presidente Dutra a trazer essa data para o Brasil também. E aí depois o Castelo Branco, em 1965, ele tenta dar um tom mais oficial, não é um feriado obrigatório, né, é um feriado facultativo, mas que aos poucos tem entrado na cultura brasileira. Uhum. E pastor, quando agora nós vamos para as escrituras, né? Lá nós temos muitas passagens, além de toda essa história que nós temos aí nas escrituras em si, nós temos diversas passagens que não faltam motivos de agradecimentos também, né? Sim, sim. Inclusive nós podemos dizer sem nenhuma dúvida, né, que assim como o amor é um distintivo cristão, a graça é um distintivo cristão, a misericórdia, né, é uma marca que distingue a fé cristã. Sem nenhuma dúvida, não existe cristianismo sem gratidão, né? A gente pode afirmar isso sem sombra de dúvida. E dos vários textos, né, eu peço licença para ler um texto. Né? Claro. Um texto muito conhecido é 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos essa expressão em Cristo Jesus, aí realmente, pela graça de Deus, né, abundam aí motivos para que nós sejamos gratos a Deus. Agora, uma outra passagem não tão conhecida assim como essa, né, e que fala de gratidão, e aí são muitas passagens, mas eu quero separar só mais uma, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, olha só, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. E né, das muitas verdades presentes nesse único versículo aqui, nós resolvemos um grande problema que existe na nossa vida, né? Às vezes nós achamos que se nós formos muito gratos a Deus, nós estamos esquecendo de nós mesmos, né? Se o nosso foco estiver em qualquer outra pessoa ou coisa que não for nós mesmos, né? Que não for eu mesmo, eu de repente estou desperdiçando a minha vida. Isso o mundo nos ensina, né? Ou você preocupa com você, agora se você se preocupar com outra pessoa, você vai se esquecer de você. Eu creio que em vários momentos da nossa vida nós temos esse tipo de crise. Preocupe-se com você, não se esqueça de você. Porque se você não se preocupar com você, ninguém vai se preocupar com você, né? Tome conta da sua vida e você não vai experimentar alegria. Isso é a mentalidade mundana, né? Que infelizmente a gente lida de alguma forma. Biblicamente, ao mesmo tempo, existem essas duas coisas. Quais duas coisas? Quais duas verdades? Eu só vou ser realmente feliz, eu só vou realmente experimentar o propósito de Deus cumprido na minha vida quando eu me preocupar em glorificar a Deus, né? É aquilo que o C.S. Lewis também já dizia, né? Busque alegria e felicidade que você nunca vai encontrar. Agora busque glorificar a Deus, que alegria e felicidade virão como benditos anexos na sua vida, né? Então, gratidão tem a ver com essa realidade, de saber que eu existo para glorificar a Deus, e nisso Deus obviamente vai me agraciar com tudo que eu preciso, e a minha resposta a Ele vai ser de gratidão. Então, graças a Deus que eu vivo para glorificar a Deus. Porque quando a gente pensa em gratidão, né, muitas vezes a gente associa com coisas grandes, né?
Mas nós precisamos ser gratos o tempo todo com tudo que acontece nas nossas vidas, né? Pelo fato de estarmos vivos, pelas bênçãos que nós recebemos todos os dias, né? E que até os nossos irmãos não crentes recebem também as bênçãos comuns, mas tudo isso tem que ser motivo de gratidão no nosso coração. Às vezes a gente esquece muito de agradecer, né, por tudo isso. Então, você acha que de alguma forma essa data dá uma chacoalhada na gente, assim? Exato. Você foi no ponto, Roberto. Você foi exatamente no ponto. Nós precisamos, né, e eu creio que isso é totalmente bíblico, nós precisamos de algumas datas específicas para que nós sejamos chamados novamente, né? Deus é o dono da liturgia da vida, então foi Ele que estabeleceu estruturalmente na nossa realidade, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, glorifique a Deus nos seus trabalhos, enfim, estudos, mas tem um dia específico que você separa. Todos os dias eu devo glorificar a Deus, mas tem um dia específico que para o culto comunitário eu separo. Então Deus é que faz essas pausas na nossa vida. E além, né, dessa questão semanal de separar o domingo, essas datas aí são muito bem-vindas, né? E essa especificamente para nos lembrar: eu sou dependente de Deus, eu não dou conta da minha vida. E quando eu tento dar conta da minha vida, eu quebro a minha cara, eu realmente ofendo a Deus, eu trago tristeza para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Então, ter alguns dias para lembrar de algumas verdades específicas, realmente sempre vai ser bem-vindo em nossa vida. E essa data é uma data, né, que celebra a graça de Deus na nossa vida e a gratidão nossa, que deve ser a resposta a esse Deus tão misericordioso e tão gracioso com pessoas tão teimosas, ainda teimosas como nós. Verdade. É muito interessante porque a forma de que, além do culto, né, mas a forma de se comemorar, de se reunir, lembra um pouco até o Natal, né, que é o culto. Sim. E após uma ceia, normalmente, uma fruta ali, uma mesa bonita, né, onde a família toda se reúne, um momento de trocas, às vezes de fala. Pastor, o senhor falou uma coisa muito interessante. Quando nós voltamos os olhos muito para nós, e hoje teve uma devocional muito centrada nisso, né? Parece que o nosso olhar foge, né? A gente foge de Deus, foge do próximo, foge do cuidado, né? E uma das falas, um dos trabalhos que a igreja sempre enfatiza todos os dias é o cuidado com o outro, né? Nós temos muitas ações aqui na igreja, por exemplo, que demonstram esse cuidado, né? As cestas básicas, tantas outras ações diárias que vêm tratando isso, né? A importância, né, das pessoas estarem envolvidas desde das atividades mais simples, que às vezes possa parecer, mas que isso vem trabalhando naquelas mudanças pequenas no nosso coração, pastor, porque são mudanças pequenas que vão transformando o nosso coração, né? Qual que é a importância da gente praticar essas ações para que essas mudanças ocorram gradativamente em nossas vidas, pastor? Perfeito, Tainá. A tua fala, né, muito importante, ela toca numa outra dimensão desse assunto da gratidão, né? As várias facetas, a gente poderia chamar de as várias dimensões da gratidão. Então, primeiro, essa faceta mais horizontal da gratidão. Nós devemos tudo a Deus, né? Devemos ser gratos a Deus, porque dele nós temos tudo o que precisamos. Agora, uma vez que a gratidão realmente ela é uma tônica no meu coração, ela tem, obviamente, uma dimensão horizontal também. Ou seja, eu quero compartilhar com outras pessoas, eu quero agradecer outras pessoas pelas bênçãos de Deus, através dessas pessoas na minha vida, e as pessoas também serão gratas a mim, né? Então, essa gratidão, ela possui essa dimensão vertical, primeiramente. Todos nós devemos ser gratos a Deus, porque dele nós temos tudo que nós precisamos, e essa gratidão, quando ela é entendida corretamente no sentido vertical, ela vai desembocar, né, na expressão de gratidão, de ajuda, de amor ao próximo, obviamente que tem a ver com essa realidade mais horizontal, né? Daqui a pouco, de repente, o programa vai terminar, e aí vocês educadamente vão falar: pastor, nós te agradecemos, né? E depois eu vou agradecer vocês pelo convite, né? E é isso, né? Nós estamos aqui graças a Deus, né? Nós somos gratos a Deus, graças a Deus pela igreja, graças a Deus por todos os programas aqui, especialmente pelo Notícias do Bem. Agora, essa gratidão tem a ver com esse sentido horizontal. Nós nos agradecemos, né? Muito obrigado também, conte conosco. Então, ter uma data que lembra disso daí é revolucionário,
né? Com certeza. O pastor vai continuar com a gente aqui um pouquinho mais, mas agora a gente vai ao vivo lá para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que a gente está falando do Dia Nacional de Ação de Graças, do Dia Mundial de Ação de Graças, e nós temos culto hoje à noite, né? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai celebrar um culto por esse Dia Nacional de Ação de Graças, depois vai ter confraternização. O pastor Nilson vai continuar com a gente vai terminar o papo daqui a pouquinho, mas a gente vai agora com o Matheus para falar um pouquinho a respeito desse culto, né? Para falar um pouco do que vai acontecer hoje à noite na igreja. Oi, Matheus. Eu até quero parabenizar, falar, Oi, Matheus. querido. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente. Feliz dia de gratidão para vocês aí no estúdio. Dia de Ação de Graças. Bom, esse culto começa a partir das 20 horas e quem vai fazer o convite aí para os internautas que estão acompanhando é o nosso pastor titular, reverendo Arivaldo Dias Casimiro. Boa tarde, pastor. São muitos motivos para agradecer hoje, né? Boa tarde, Matheus. Boa tarde ao pessoal da TV, os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Meu irmão, a gratidão, ele é o pulso da nossa vida, né? A Bíblia diz que nós devemos dar graças em tudo. E por causa da influência protestante nos Estados Unidos, logo quando eles chegaram, foi instituído, né, essa data como uma data de ações de graças, né? Quando os puritanos eles fizeram a primeira colheita, eles fizeram um grande culto com os frutos da terra. E isso entrou, hoje é feriado lá nos Estados Unidos, o dia mais importante, assim, um feriado mais importante para ele, quando as famílias se reúnem para agradecer a Deus. Eu creio que nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Só o fato da gente estar vivo, a família, a igreja, o país que nós vivemos, né? Então, eu creio que as bênçãos são muito maiores do que as lutas e as dificuldades que nós temos passado. Perfeito. E pastor, hoje então o culto começa a partir das 20 horas. O que teremos no culto hoje? Esse culto começa aqui na IPP às 20 horas, é um culto tradicional, nós realizamos todos os anos, na quarta quinta-feira do mês de novembro. Nós teremos a participação do coral, participação do louvor, será um culto assim de 1 hora e 15 no máximo, porque depois nós teremos a confraternização aqui no salão social, onde frutas da estação, né, sazonais, serão distribuídas aqui. Nós vamos ter um momento de comunhão, né, saboreando o fruto da terra, esse país que nós temos, que Deus nos deu, que produz as melhores frutas do mundo, né? Então, eu quero convidar você que está nos assistindo agora, você que tem motivos no seu coração para agradecer a Deus, motivos também familiares, na área do trabalho, na área de relacionamento, venha agradecer a Deus. E você que está passando por tribulações, por provações também, venha louvar. A gratidão é um remédio para a alma, né? É um remédio, tá bom? Obrigado, pastor, por sua participação aqui com a gente ao vivo no Notícias do Bem. Então, voltamos a ressaltar aí este culto que começa a partir das 20 horas. E nessa confraternização que vai ter após o culto, eu separei aqui uma lista das frutas que terão por aqui. Bom, teremos abacaxi, ameixa, banana, caqui, carambola, figo, lixia, maçã, mamão, manga, melancia, melão, morangos, pera, pêssego, uva e até abacate. Então, ó, serão várias frutas e está todo mundo aí convidado para participar a partir das 20 horas aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6151. Se você quiser, você pode vir também de metrô, desembarcando na estação Cidade Universitária, que fica em frente à igreja. Você vai caminhar poucos passos e já vai chegar aqui na igreja. Querendo Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Matheus, pelas informações. Obrigado ao reverendo Arival, participando com a gente aqui no Notícias do Bem. Feliz dia de Ação de Graças, né, para vocês. Muito obrigada por todas as informações e pela descrição das frutas do cardápio de hoje. Olha, bem na hora que você estava fazendo a descrição, estava passando as imagens ali, uma cobertura de frutas vermelhas ali. Eu já imaginei as frutas, já imaginei uma salada de frutas, uma delícia, né? Pastor Nilson continua com a gente aqui no estúdio. Para a gente continuar a nossa conversa. Pastor, o culto ele é muito tradicional, né, nas igrejas protestantes, aproveitando esse gancho do culto que vai acontecer aqui na IPP. Esse culto de celebração, esse culto de ação de graças, ele é muito tradicional e aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros não poderia ser diferente, né? Exatamente, né? Hoje aí às 20 horas, né? Fica o convite aí para que você esteja conosco nesse culto, né? Que é separar esse tempo e realmente agradecer a Deus. Todo culto nós agradecemos a Deus, né? Mas hoje nós teremos um culto especial, nessa data especial,
deixando bem claro, né, que Deus é sempre o centro de tudo, é o centro do culto. E hoje, de uma maneira mais intencional, à luz, né, desse contexto aí cultural, nós vamos agradecer a Deus nos hinos, nos cânticos, na pregação da palavra de Deus, deixando bem claro que Deus realmente é a fonte de todo bem e a Ele toda a honra e toda a glória. E para que Ele molde, né, nos mude cada vez mais aquilo que nós devemos ser alterados, moldados, e que o nosso coração realmente seja alterado para que a gente seja menos murmurador, menos ingrato, para que nós nos arrependamos disso e agradeçamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E vale lembrar que não precisa fazer inscrição, né? Sim, é importante. Não precisa mais fazer inscrição para nenhum culto, né, pastor? Exato, exato. Você pode vir aí, né? Só chegar aí na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e você será muito bem-vindo. Muito bom. Pastor, só para reforçar uma informação, o senhor disse ali para a gente ser menos murmurador, agradecer mais. Para reforçar mesmo essa questão, a murmuração é pecado, né? Sem nenhuma dúvida, né? Sem nenhuma dúvida. Lá com as crianças e com os professores de crianças aqui do Pinheiros Infância, estamos aí voltando ao Antigo Testamento, estudando toda a caminhada do povo de Deus no deserto, e ali fica muito claro ali, né? E nós, infelizmente, nos vemos ali, né? Felizmente, porque nós não estamos longe deles, infelizmente, porque infelizmente nós cometemos, às vezes, esses pecados, né, da murmuração. E a murmuração ela é um pecado por diversos motivos, mas basicamente, fundamentalmente, porque ela expressa insatisfação com Deus e com aquilo que Deus nos tem dado, né? E a busca de satisfação em qualquer outra coisa ou pessoa que não Deus. Então, a murmuração é um pecado do qual nós devemos nos arrepender e pedir, clamar a Deus para que Ele realmente forme em nós, homens e mulheres com coração grato a Deus. Tá certo. E como o senhor previu, então, nós vamos agradecer ao senhor pela sua participação aqui no Notícias do Bem. Obrigado mais uma vez, reverendo Nilson Júnior, né, pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, historiador, participando com a gente aqui nesse dia 25 de novembro, nesse Dia Mundial de Ação de Graças, falando com a gente a respeito dessa data e também, né, claro, falando a respeito da importância de termos sempre um coração grato por tudo aquilo que nós temos, por todas as bênçãos que nós recebemos. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Bom trabalho, Tainá e Roberto. Que Deus abençoe vocês.